É, estava, estamos retomando a sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Havia sido suspensa, agora chegou aqui para nós um projeto de lei extra-pauta. Eu pergunto aos nobres deputados se tem algum problema nós votar esse projeto de lei, essa subemenda substitutiva global, projeto de lei 242/2023. Todos de acordo? Então vamos apresentar essa subemenda substitutiva global, projeto de lei 242/2023, que dispõe sobre o auxílio entre municípios do estado de Santa Catarina afetados por catástrofes naturais. Eu avoquei a relatoria ao referido projeto da subemenda, então eu passo a discorrer sobre essa questão. Esse projeto, hoje pela manhã teve uma reunião entre os líderes. Esse projeto já tramitava nesta Casa Legislativa, de autoria do deputado Jerry Consoli, sobre a minha relatoria. Esse projeto tramitou, estava na comissão agora de trabalho, onde houve uma apresentação de uma emenda do deputado Volney Weber, e agora volta à Comissão de Constituição e Justiça para que apreciemos essa matéria e possa ir à votação conforme acordo de líderes hoje à tarde, uma vez que Santa Catarina passa por uma situação de emergência em alguns locais de calamidade em virtude das fortes chuvas. Esse projeto vai auxiliar os municípios e o Estado para tentarmos recuperarmos as cidades de Santa Catarina. Essa proposta, em síntese, ela visa estabelecer regras a serem seguidas por aqueles municípios que desejam auxiliar por meio do oferecimento de equipamentos, maquinários, veículos e pessoal, objetivando o restabelecimento dos serviços essenciais do município afetados por catástrofes naturais, desde que não comprometa a capacidade de atendimento de serviço público do município cedente. A intenção do proponente, de acordo com a sua justificativa, é fortalecer a solidariedade entre municípios catarinenses e agilizar a prestação de assistência mútua, garantida a segurança e o bem-estar do cidadão. Essa matéria, conforme falei, já tinha sido lida em 2 de agosto de 2023, no plenário, ter sido encaminhada à CCJ, onde foi recebida 7 de agosto. Na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público foi apresentada a subemenda substitutiva global de relatoria do deputado Volney Weber, que foi aprovada, bem como na Comissão de Assuntos Municipais. Ato contínuo, o referido projeto retornou a esta comissão em virtude da subemenda substitutiva global, onde avoquei a relatoria nos termos regimentais. Este é o relatório. O voto. Da análise cabível a este colegiado, observe que a medida visando o projeto de lei quanto à subemenda substitutiva global sobre o exame atende os requisitos a ser observado por essa Comissão de Constituição e Justiça. No que tange aos demais aspectos a serem observados por essa comissão, também não encontrei obstáculo à continuidade da tramitação processual da proposição da legislativa em apreço. A matéria objeto da presente proposição tem o seu mérito devidamente fundamentado na justificativa apresentadas pelo autor, na medida que permitirá o compartilhamento das estruturas de equipamentos, máquina e pessoal entre municípios, quando afetado por eventos climáticos adversos que demandam rápida intervenção. Dessa forma, é pontual no mérito que os municípios do Estado de Santa Catarina poderão prestar auxílio ao Estado de Santa Catarina e a outros municípios afetados por catástrofes naturais, independentemente de decretação de estado de calamidade ou situação de emergência, uma vez que o auxílio se dará por meio de cessão de equipamentos, maquinário, veículo e pessoal, visando ao restabelecimento dos serviços essenciais, desde que não comprometa a capacidade de atendimento dos serviços públicos do Estado de Santa Catarina e do município cedente. Ademais, é essencial a subemenda que configura a reciprocidade e que o Estado de Santa Catarina fica autorizado a formalizar o acordo de cooperação previsto nessa lei com os respectivos municípios interessados em prestar ajuda mútua em favor do Estado de Santa Catarina. Então, ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, eu vou, pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação ao projeto 242/2023 e na forma da subemenda substitutiva global apresentada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Esse é o relatório e voto. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados, quero aqui parabenizar o gesto, através dessa proposta de lei, do deputado Jerry Consoli, pela oportunidade de firmar as parcerias de municípios entre municípios, uma vez de
catástrofes, né? Onde possam se dar as mãos, resolver mais rápido, fazer o gesto humanitário, na verdade, oportunizar, restabelecer as atividades de uma forma mais rápida, oportunizar o ir e vir de forma mais rápida. Então, enfim, os municípios se ajudarem. Mas eu entendo também, e por isso a subemenda, né, aonde fiz a proposta, fazendo com que Estado e município também possam ter esse firmamento. Porque, veja só, rodovias estaduais cortando municípios, cai um barranco, uma cabeceira de ponte, ou enfim, qualquer deslizamento, qualquer situação que venha a ocorrer ali, que acabe deixando a região isolada, quem mora ali é os munícipes, é aqueles que estão próximos daquele prefeito, daquela administração. E a administração municipal, ela tem patrola, ela tem caminhões, ela tem pessoas já trabalhando, tem retroescavadeira, enfim, tem equipamentos. E o Estado, para chegar até ali, de uma forma muito rápida, primeiramente tem que contratar caminhões terceirizados, porque não tem como equipamento no Estado, contratar pessoas, enfim, para ir lá e fazer esse atendimento. E o Estado, muitas vezes, está muito longe daquela realidade. Pegamos uma superintendência do Planalto Serrano, está em Lages. Vamos pegar uma superintendência de infraestrutura, por exemplo, falando em infraestrutura, na nossa região sul, pega de toda uma região sul, inclusive até o alto da serra ali, em cima da Serra do Corvo Branco, do Rio do Rastro, compete, até Passo de Torres, compete a superintendência de Criciúma. Então a superintendência está muito longe, muitas vezes, do ocorrido. Mas a prefeitura está muito perto. E ali naquele município, a criança não conseguiu voltar da escola, não conseguiu ir para a escola, o leite, o fumo, o suíno, as aves, enfim, o transporte das mercadorias não pode acontecer e os insumos também não chegarem. Então o município está muito próximo ali de fazer o primeiro socorro. Mas, porém, isso causa uma grande insegurança jurídica, quando muitos fazem, porém, moralmente está certo, mas juridicamente isso acaba gerando aí, muitas vezes, um processo de impeachment de um prefeito. Então nós não queremos isso, nós precisamos desburocratizar, dar oportunidade, só para finalizar, dar oportunidade de que o município, de forma legal, possa agir para o Estado, mas que o Estado também possa agir para o município. Então já está autorizado. Então, desburocratizando. Santa Catarina tem pressa, nós precisamos voltar às normalidades. Isso está se discutindo devido também, o projeto já circulava nessa casa, mas fomos hoje solicitados, inclusive, para dar celeridade nisso, devido ao nosso Estado, que de forma quase que geral está em calamidade pública. Então, nós precisamos dar celeridade quanto a isso. Então, eu só queria, obrigado, deputado Volney, uma parte nessa defesa dessa relatoria exercida pelo nobre deputado, que hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com os líderes de bancada, um chamamento do presidente da casa, deputado Mauro Nadal, justamente para que a Assembleia, né, junto com os 40 deputados, pudessem agir de forma eficiente, célere, ajudando o governo do Estado, auxiliando o governo do Estado e os municípios de Santa Catarina numa resposta muito imediata para as causas que causaram aí um transtorno, um estrago, um dano para o nosso estado durante o final de semana com as chuvas torrenciais. Um desses passos que vão ser dados pela Casa Legislativa durante o dia de hoje é esse projeto que nós estamos discutindo agora novamente na CCJ, relatado pelo deputado Volney Weber. E aí eu gostaria de colocar um episódio que aconteceu na cidade de Tubarão nessa semana, porque tendo em vista que nós estamos tramitando um projeto aqui de forma muito rápida, nós não tivemos tempo de mastigar e fazer uma leitura mais completa desse projeto, que é um projeto muito bem-vindo, de autoria do deputado Jerry Consoli, eu acho que subscrito pelo deputado Camilo, se eu não me engano, e agora o Volney faz a relatoria, que é dar a chance nessas particularidades, nessas nuances que acontecem, né, quando acontece uma tragédia, aconteceu nesse final de semana, de um município poder ajudar o outro. Às vezes você está numa área onde é mais fácil um município vizinho estar auxiliando uma escola, um posto de saúde, uma casa, né, alguma coisa que aconteceu naquele bairro que está mais próximo de uma cidade ou outra. E eu queria ver se está um pouco incluso o que aconteceu, um episódio muito importante que aconteceu nesse final de semana em Tubarão. Eu participei durante todo o fim de semana
do grupo de gestão de crise ali de Tubarão, de Capivari, das cidades vizinhas. Nós estivemos sempre presente ali, acompanhando as ações da Defesa Civil, das secretarias municipais, para tentar fazer com que a tragédia não fosse maior. E num determinado momento, para quem não sabe, o rio Tubarão quase chegou a inundar no centro da cidade, né? Ele inundou em partes mais baixas da cidade, muitos bairros estão sofrendo ainda, como o bairro Bom Pastor, bairro da Guarda, da região da Madre, do quilômetro 60. O deputado Volney citou muito bem hoje, durante a reunião, o problema do bombeamento, né, das bombas, né, no bairro Deon, né? Mas no centro da cidade o rio, ano passado chegou a transbordar, nesse ano faltou muito pouco, faltou em torno aí de 30 centímetros para chegar até lá. Num determinado momento, esse grupo de crise estava tomando uma decisão de desobstruir um canal que existe entre a Lagoa de Santa Marta e a Lagoa do Camacho, que dá acesso até a Barra do Camacho. Ele fica num terreno onde existe uma exploração por parte de uma mineradora, e só que esse terreno ele faz parte do município de Laguna. E essa decisão era uma decisão do grupo de crise de Tubarão, porque dizia respeito da celeridade ao volume d'água que estava chegando e aumentando, né, para escoar todo esse volume de água pelo Camacho. E existia uma ideia pelos técnicos que, desobstruindo esse canal, que é um canal de 2,8 km, com uma largura de 70 metros, ele daria mais celeridade para abaixar o nível, a régua, né, que estava naquele momento. E para te ver a complexidade, como fazer isso? O município de Laguna ele não criava obstáculos a quanto fazer isso, mas o município de Laguna nem em situação de emergência estava. Somente o município de Tubarão estava em situação de emergência. Então, e o município de Laguna não tinha estrutura naquele momento para poder chegar até naquele local e fazer a desobstrução. O município de Tubarão poderia ter, e teria que talvez executar uma obra que ficasse dentro do terreno de Laguna. Então, eu acredito que esse projeto ele acaba também dando autorização e segurança jurídica para que casos como esse possam vir a acontecer, né? Veja só, deputado Pepe Colasso, muito bem colocado. No projeto ele diz também o seguinte: independentemente de decretação de estado de calamidade ou situação de emergência. Então, veja só, porque muitas vezes a decretação de estado de calamidade ou de situação de emergência pode levar um dia, pode levar 2. Mas enquanto isso, se porventura se entender necessário e que a região sofre por uma questão de catástrofe, e isso está registrado, a catástrofe não tem como esconder, né? Já está possibilitado a fazer. É igual a cabeceira de ponte, caiu a cabeceira de ponte, até decretar estado de emergência, mas o município, se quiser, já está lá, colaborando com outro município na colocação de pedras ou de aterro numa cabeceira de ponte. Por quê? Existe a catástrofe? Existe. Existe a questão naturalmente registrado ali como um temporal? Existe. Então, está autorizado, independente sim, inclusive da decretação. Mas nesse caso, o município de Tubarão poderia fazer isso lá no município de Laguna, com esse caso aí, né? Porque Tubarão está decretado emergência. Isso, então... claro, com autorização no município de Laguna, ninguém vai entrar para fazer uma obra sem autorização, né? Mas eu acredito que é isso que beneficia a lei, né? Exatamente. Eu penso que ali, nesse caso, um termo de cooperação entre com os dois a palavra, né? Maurício Peixe. Depois, Thiago Zito. Obrigado, presidente. Eu acho assim bem estranho, depois de tantas catástrofes, e a maioria das cidades de Santa Catarina já passaram por situações de emergências, de calamidades, a gente ter uma lei agora fazendo isso. Porque isso já deve ter acontecido por diversas vezes, até porque a gente vive na cidade. E o público sobre o público, acredito que não tenha problema nenhum, já aconteceu, já foi feito. Uma exceção quando se é uma cidade que intervém na outra, daí tem que ter uma autorização. Então, vejo que já deve ter aí jurisprudência sobre tudo isso, mas o que está na lei é sempre importante porque segue o que está na lei. Mas vejo que isso já deve ter tido em algum momento, em algum lugar, uma lei semelhante ou discussão, ou colocado isso judicial. Não vou colocar aqui a busca disso, mas deve ter. Mas lembrando uma outra situação, de que isso nós tivemos por diversas vezes em Joinville.
é você colocar o público no privado. Daí sim, daí precisa uma autorização legislativa. Quando há tragédias, quando há catástrofes, que aquela população sofreu ou aquela propriedade privada sofreu e que não tem, naquele momento, possibilidade de fazer qualquer melhoria, reparo ou tirar o barro. Então, isso tem que ter uma autorização legislativa assim. Isso tem, nós fizemos a lei em Joinville. Como outra também, que foi de minha autoria, 2, inclusive, porque a população sofre muito com enchentes. E o que faz a enchente? Entra barro dentro de casa, limpa. Depois ele utiliza muita água para a limpeza daquela sua residência, para colocar em ordem novamente. E gasta muito. Então, uma lei minha em Joinville dá a isenção do pagamento da água utilizada para a limpeza de residência. Eu até pedi já para estudar, vou entrar com a mesma lei para que possa ser feita no estado todo. Porque é muita água e geralmente não é culpa da população esse tipo de catástrofe, de inundação, o que ela utiliza, né? Como outra lei minha também, faz com que quando tem vazamento de água não visível e que a pessoa recebe lá a conta de água 5 vezes mais, ela cobra pela média dos últimos 6 meses, né, desde que é comprovado que arrumou. Então, são coisas que daí precisa autorização legislativa. Agora, o público sobre o público tem que tomar decisão imediata, isso cabe ao prefeito, né, da cidade e ao governador. Então, eu vejo, claro, a lei vem agora dar segurança jurídica, né, mas é interessante a gente discutir, mas já deve ter em algum lugar isso lá atrás feito, porque há muito tempo que você tem catástrofe em Santa Catarina. Obrigado. Com a palavra, deputado Thiago Zilli. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Só reforçar, parabenizar o deputado Volney pela relatoria e o deputado G.R. Consoli, porque a gente sabe que é para dar segurança para os prefeitos, uma denúncia futura, uma segurança jurídica e a cooperação entre os municípios. Agora, no final de semana, lá em Araranguá, o prefeito abriu o canal, né, para o mar e foi uma vazão muito grande, acho que evitou uma enchente muito grande que poderia acontecer. Então acho que a gente tem, temos a presença aqui também dos vereadores, o Geraldo Baldiceira lá de Sara, do vereador Clayton lá do Arroio do Silva, e o Cabo Louro, que foram o vereador, estão aqui também, é a matéria que interessa porque são cobrados. Eu acho que é importante a presença deles aqui e eu acho que é matéria para todos. Parabéns pela condução. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Eu só quero comentar que, inclusive na reunião de líderes, eu falei um pouquinho, nós tivemos 2 experiências de uma troca mútua entre os municípios lá no Oeste. A primeira, quando aconteceu o furacão em Guaraciaba e destruiu boa parte da cidade do interior. Nós juntamos todas as prefeituras e voluntariamente nós oferecemos o serviço público e tivemos o cuidado para nós reconstruir as partes públicas, não reconstruir a parte privada. Então as prefeituras todas se deslocaram, rapidamente a cidade foi recuperada. E também aconteceu uma enchente que danificou Saudades, Águas de Chapecó e São Carlos, e nós tivemos a mesma ação. Juntamos todas as prefeituras e fomos auxiliar na recuperação da cidade. Então essa cooperação entre municípios, ela faz com que a cidade volte ao normal o mais rápido possível e não ocorra como Angelina, que sofreu aqui com a intempérie do tempo no final do ano, e a prefeitura não conseguiu uma máquina sequer do estado ou de outro município para ajudar a recuperar a quantidade de estradas, né? Nós temos lá em Pinhalzinho um consórcio que tem 16 municípios, e nesse consórcio já tem uma lei que prevê a troca de equipamentos, e a gente faz isso com frequência, né? Muitas vezes o deputado Volney, lá o prefeito Volney, tem uma moto niveladora, ela quebra, mas o Camilo tem 2. Então o Camilo, por um período, empresta aquela máquina, custeia as despesas dela para que não pare o serviço lá e não prejudique. Claro, o Camilo não vai prejudicar o trabalho dele, mas também não vai permitir com que o Volney fique sem conseguir trabalhar no seu município. Então, acredito que essas cooperações e essa lei vem justamente para agora legalizar essa ajuda, que ela chega justamente, ela só vai acontecer nos momentos de necessidade, né? Não vai ser à toa. Nesse caso aqui, como tirando o Oeste, que tem 2, 3 pontos de alagamento, em todas as demais regiões, a previsão é de muitos municípios afetados. Quanto mais ajuda mútua nós tiver, mais rápido vai ser a recuperação para que o Estado volte à sua normalidade. E depois nós curar
o trauma que fica nas pessoas quando vê que a água abaixou, que vai ver realmente o prejuízo na sua casa e vai ver que não tem casa para voltar, né? Com a palavra, deputado Ivan. Eu só queria fazer uma observação com relação ao debate interessante que nós fazemos aqui, para chamar para um outro ponto que há muito tempo a gente defende. É o chamado princípio federativo de verdade. Agora, vocês imaginam, nós tivemos uma reunião hoje de manhã, né? Então, nós discutimos, pelas lideranças, o que nós íamos dar de encaminhamento. Nós fizemos uma reunião da CCJ, fizemos uma reunião na Comissão de Finanças, uma reunião na Comissão de Administração, Administração do Serviço Público, Cidade. Agora voltamos aqui para a CCJ, à tarde o projeto vai para o plenário. Amanhã ou depois está sancionado pelo governador Jorginho Melo. Por que isso não acontece no âmbito nacional? Por que cada vez que a gente tem um desafio no âmbito nacional, as coisas não saem do papel? 513 deputados, 80 senadores, 27 estados, discutindo cada um interesse com 300 partidos. O Brasil precisa discutir urgentemente uma convocação de uma constituinte nova. Nós precisamos defender uma nova Constituição Nacional para começar a discutir a descentralização das decisões. Nós precisamos transformar as decisões em menores, menos pessoas decidindo as coisas. Para que as coisas aconteçam como acontece, não só aqui nessa Assembleia, mas certamente nas outras Assembleias do Brasil. Né? É muito difícil, né? Com 530 deputados, 513 deputados, 80 senadores, 27 estados, você decidir uma coisa como a gente está fazendo aqui, com a rapidez e com a importância que nós estamos dando para essa pauta. Então, só queria fazer essa observação, presidente, que nós temos daqui para frente começar a discutir essa questão do novo texto constitucional, uma nova Constituição do Brasil que descentralize as decisões, que a gente possa fazer as coisas com mais celeridade e mais regionalizada. Muito obrigado, presidente. Parabéns pelas palavras, deputado Ivan. Também, rapidamente, quero aqui enaltecer o trabalho do deputado Volney Weber, pela sensibilidade da apresentação da sua emenda, uma vez que quem já foi prefeito sabe da dificuldade que é, ainda mais um prefeito do interior, onde tem muitas estradas, que muitas vezes, numa catástrofe como essa, o Estado leva muito tempo para ir lá dar devida atenção. E esse projeto que eu relatei também, onde ajuda mútua, alguns municípios já têm, teve uma catástrofe em São Bonifácio aqui na Grande Florianópolis, município de Palhoça, Santo Amaro, todos os municípios da região colaboraram e faz com que o município saia rapidamente. Mas eu quero pedir aqui atenção, deputado Ivan. Tu tá substituindo o deputado Márcio Machado e eu fiz uma PEC, uma proposta à emenda à Constituição, para que possamos debater esse assunto de forma muito republicana. É a questão da criação de um fundo. O fundo já existe, a Defesa Civil, mas um valor através de 1/10 para o Fundo da Defesa Civil, que eu coloquei lá na proposta, 0,5% do que é arrecadado no Estado de Santa Catarina, vá para a Defesa Civil a título de 1/10, para prevenção e desastre. Ou seja, o Estado vai poder utilizar ao longo do tempo aquele dinheiro para prevenção e quando tiver uma catástrofe, lá no fundo dinheiro, porque infelizmente eu devo estar com pena do Coronel Armando, porque está passando uma dificuldade tremenda, os prefeitos tudo ligando, e eu que fui prefeito, chega nesse momento, não tem recurso. E nós temos que debater aqui, esse projeto foi pedido vistas pelo deputado Gessé enquanto estava substituindo o deputado Márcio Machado, o qual o senhor está substituindo agora. Se nós pudéssemos abrir o debate, o senhor como líder do governo, vamos sentar com o governador Jorginho, porque é um momento oportuno. Porque passa governo, fica as pessoas sofrendo. Aqui nós temos o Volney, o Camilo, o Pepe Colasso, o Thiago e o Fabiano. 5 prefeitos, ex-prefeitos aqui, e todos eles passaram por uma catástrofe enquanto prefeito, e eu nunca vi acordo, um recurso para ajudar. Quando chegava, o problema já estava sanado e a gente nem queria mais o dinheiro porque não tinha nem como gastar e porque ia prestar conta. E a gente indenizava e não podia receber. Então a gente passou esse sofrimento. Só a título de a gente poder debater um assunto que agora, em virtude dessa catástrofe acontecendo, nós voltar ao diálogo. Então,
Eu agradeço. Conta comigo, deputado. Obrigado, vou deputado conversar com o Ivan. deputado Gessé para que isso aconteça. Vossa Excelência tem toda a razão e já declara que conta com o meu apoio. Temos que conversar com o governo. Algum valor, né, eu até sugeri hoje pela manhã para o deputado Mauro, que a gente debata isso com todos os poderes, que todo mundo ceder um pouquinho. Ao longo do tempo nós vamos ter lá numa conta 10 bilhões, estou aqui um valor expressivo, mas numa catástrofe dessa o recurso vai estar ali pronto, imediato, para ser utilizado, porque daqui a pouco ninguém mais vai querer ser secretário da Casa Civil, porque sem dinheiro o cara tem que se esconder da Defesa Civil, na hora dessa tem que se esconder. Porque não tem recurso, os prefeitos pressionando, aqui os vereadores, que são as lideranças mais cobradas, e muitas vezes a gente não tem esse recurso disponível e fica todo mundo apanhando e junto. Então, era essa a minha colocação, parabenizar a todos e coloco aqui agora em votação a subemenda substitutiva global ao projeto de lei 242/2023. Não havendo quem queira se manifestar, declaro aprovado, conforme veio das demais comissões. Está aprovado o projeto de lei 242/2023 com a subemenda substitutiva global apresentada agora na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Não havendo mais o que queremos discutir, não haver mais a discussão, dou por encerrado a presente sessão, marcando uma próxima para terça-feira em hora regimental. Está encerrados os trabalhos. Obrigado a todos os deputados hora presentes, os assessores e quem nos assiste pela TVAL. Está encerrado.